Você que está assistindo aí e quiser resgatar esse emblema, é só entrar em nv99.com.br/resgatar e usar o código NERDSTECH, tá bom? Você tem 24 horas de fazer isso, depois de parar de emitir. Se quiser mandar mensagem pra gente, o Jean vai escolher os superchats de vintão pra cima. Então aproveita e tem uma dúvida, alguma coisa que a gente não trocou ideia aqui, quiser mandar mensagem, é a tua chance de acessar esses caras aqui, meu irmão. Bora. Certo? Então é isso. Bom, e uma coisa que a gente tava falando, uma coisa que a gente, tocou no assunto antes aqui, e, pô, é um bom assunto pra gente falar ao vivo, né? Como vários outros. Cara, quando a gente fala em tecnologia hoje, tecnologia de ponta, quem tá mandando no mundo em tecnologia, porque eu tive a sensação, quando eu era menor, falava em tecnologia, bagulho sinistro, futuro, a gente tava falando de Japão, 90 e pouquinho e tudo mais. Sim. Hoje, quando a gente fala em tecnologia de ponta, onde que tá essa tecnologia de ponta? Ela tá nos Estados Unidos, tá na China, tá onde? Cara, tem uma discussão assim grande, que a gente estava até batendo papo e eu quero escutar ali o Sergião também falar, que hoje a gente tem dois grandes expoentes, não tem jeito. Continua sendo os Estados Unidos, né? Ponteira das coisas, ele consegue produzir lá tecnologia, não é à toa que a grande nova super mega blaster empresa gigante é a OpenAI, com ChatGPT, tudo. Então, ali continua criando várias tecnologias que são mais conhecidas globalmente e elas ganham mais capilaridade porque ela tem mais fácil de se adaptar. Mas é inegável que a China, até mesmo pelo ambiente bem controlado que a China tem ali, existe muita tecnologia desenvolvida, muita coisa que a gente não tem nem ideia que tá, cara, no mercado. Não, quando eles soltaram o DeepSeek, foi um susto pra todo mundo, Exato. né? Eles já deviam estar trabalhando naquilo há muito tempo, né? E eu sempre fazia programa, eu perguntava, cara, e a China? O pessoal, cara, a gente não sabe o que eles estão fazendo, mas alguma coisa estão. De repente cai aquela bomba, né? Aquela porrada. E daí tem muito disso. Como a China ela tem um controle total e absoluto de informação, de tecnologia, até mesmo de formato de teste, né? Eles têm mais permissividade que algumas coisas. Exemplo, a OpenAI, a partir do momento que ela é pública, ali, não listada, né? Mas ela vem atuando no público, ela precisa respeitar várias regras, né? Todo mundo fica de olho, União Europeia e tal. A China não, a China é tipo assim. Eu, na época do desbloqueio do iPhone, sabe? Trancado no meu quarto, cara, ninguém me olhando. Posso fazer o que eu quiser, posso passar um pouquinho ali dos limites das barreiras. Mas o negócio todo é que, daí amigos, né? Que a gente fala, os Estados Unidos ele tem uma tecnologia que é 50% exposta. Os outros 50% a gente não tem nem noção. A China é tipo 90% não exposta, né? O que a gente consegue ver é 10%. Será que esse jogo que eles meio que escondem é tão grande assim ou não? O que a gente vai ver? Mas que os caras são avançados, né? Assim, impressionante. É só falar do caça deles de sexta geração, que é o único do mundo, né? Exato. Então, cadê o caça de sexta geração dos Estados Unidos? Ninguém sabe, nunca apareceu. O que significa o termo um caça de sexta geração? Sexta geração é o caça que ele pode ser pilotado por piloto e até mesmo sem piloto. Esse é o sexta geração. O mais desenvolvido que a gente tem de quinta geração é o F-22, que é o americano. E aí sempre ficou nessa. E o de sexta geração, quando que vem, quando que não vem e tal. Aí a China vem e solta aquele lá. Poucas semanas depois, a Boeing ganhou um contrato com o governo americano de 20 bilhões de dólares para produzir, vamos chamar de F-47, em homenagem ao Trump, que é o 47º presidente americano. Então, por quê? Aí você fala assim, quer dizer que a China, cara, em tecnologia, a gente tá falando de tecnologia civil, mas tem a tecnologia bélica. Bélica, militar mesmo. Aonde que esses caras estão? Porque do nada aparece o F-22, sexta geração, cara. E não é que assim, apareceu um protótipo que não era funcional. Cara, não, o troço apareceu voando lá, o cara pegando. E falando assim... E é muito louco, né? Daí, de novo, quando a gente vai falar de tecnologia, pega a guerra que a gente tá passando até hoje na Ucrânia. Cara, foi a primeira guerra que, se você parar pra ver, foi extremamente tecnológica. Quantos ataques e quantas coisas a gente falou sobre drone, tudo. E, cara, tem tecnologia dos dois lados envolvidas ali. Então, assim, de fato, a gente não tem noção... Né? Sabe aquela brincadeira de falar só a pontinha do iceberg? A pontinha mesmo. Eu acho que na China a gente só vê aqui a pontinha do iceberg. O que tá lá de baixo, cara, tem muita coisa. Então, tem muita coisa de ficar de olho, aprender. Por isso não que os Estados Unidos não tenha, tá? Também. Eu falo isso aí várias vezes. As 3 maiores empresas do setor bélico americano, que é a Boeing, Northrop Grumman e a Lockheed Martin, todas elas têm um departamento secreto. Então, a da Lockheed é famosíssimo, são Skunks Works. Você não tem. Eles escrevem lá no site deles, 85% das coisas que a gente desenvolve é secreto. Sim. Então, o que está acontecendo ali?
que basicamente é soberania nacional, né? A segurança do Estado como um todo. E não pode contar mesmo. Porque pode ser replicado. Lembra da velha e boa história da Guerra Fria? É isso, né? É a nova Hoje em Guerra dia, Fria mesmo. é a nova Guerra Fria. isso. E essa Guerra Fria é não só arma bélica, mas controle de informação, controle de acesso, AI, tem um monte de coisa envolvida que os dois países, eles não declararam publicamente, mas hoje, quando você fala cenário geopolítico, dá pra ver que eles estão literalmente numa guerra, né? Então vai Com assim... certeza, assim, se a gente for olhar, vai, do nível mais cru possível, assim, e aí a gente escapa um pouco do papo da tecnologia, mas nem tanto, o Trump taxando a China de maneira loucamente. Tá. Voltando pra tecnologia, ou compra o TikTok, uma empresa americana tem o controle do TikTok nos Estados Unidos, ou então não tem mais TikTok. É isso, a briga por informação, é algo adicional. E daí, de verdade, eu acho que a China, ela tem, cara, tanta coisa que a gente não tem nem ideia que tá rodando lá. Mas tanta coisa. O lance é, quando ela expor, será que ela consegue fazer isso globalmente? Será que ela vai ter capilaridade? Será que não vai precisar ter, né, muita adaptação? Porque, de novo, funcionar na China é um negócio, que eles controlam tudo, funcionar no mundo é outro. Mas de certa forma eles meio que precisam que só que funcione na China mesmo, né? Lá tem muita gente, né? Pra Pelo ter volume, suficiente, né? Pelo volume de gente, sim. Lá tem. Mas aí tem um poder envolvido, né? É verdade. E vamos lá, essa guerra essa guerra fria que tá rolando, do ponto de vista de tecnologia, tem alguns boicotes que rolam para frear a tecnologia de um ou outro. Você estava falando da OpenAI, que, putz, deixa eu abrir esse parênteses agora, porque esse que eu tô pensando agora eu vou lembrar depois. Mas esse agora, vamos lá. A OpenAI, cara, como é que eles funcionam como negócio, cara? Porque o ChatGPT, tem o plano de assinatura, não sei o quê, mas assim, toda vez que... Dá para criar imagens ali de graça. Sim. Né? E não é de graça de verdade, né? Os caras lá têm um custo. E que tem a galera que tá pagando para você usar de graça, porque o usuário gratuito, ele não quer esse cara. Ele não quer o cara que eu brinco, né? Igual eu não. Eu pago, aliás, o plano mais caro do ChatGPT, porque não tem igual, cara. O de duzentão. O de duzentão. Eu O também dia que faço você usar esse, cara, muda a acabou. sua vida. Muda a sua vida mesmo. Por quê? Muda. Porque o poder de processamento e o acesso à informação é completamente diferente. Completamente. O que você está usando grátis, ou então de vintão por mês, cara, de novo, é um cheirinho, né? Tipo um trial. É isso aí. Muda completamente. A qualidade da informação, a qualidade de construção, quando você usa lá o DeepSeek, né, que é o pensamento mesmo, fundo que a gente cara, fala. você vê o negócio funcionando, é absurdo. Você pede para ele programar. Uma das coisas que eu mais falo lá nas minhas redes, e eu brigo com a galera, todo mundo tá achando que a inteligência artificial veio para tirar meu trabalho. Porra, com a inteligência artificial eu vou ter mais tempo, vou fazer mais coisa. Eu já penso completamente diferente. Nunca no mundo a gente teve uma oportunidade tão animal de ter superpoderes. Hoje, o cara que era designer, ele pode programar. Ele pode lançar o produto dele próprio, ele pode ser atendimento, ele pode ser comercial. O cara que era programador que não sabe fazer um círculo na mesa, pode ter um design animal e feito. Então a AI hoje, né, o ChatGPT, cara, te dá superpoderes. E quando você experimenta esse de 200, é animal. E da onde vem o dinheiro? As empresas, eles vendem token para as empresas para usar isso em grande escala. Exemplo, um dos grandes contratos da OpenAI no Brasil está lá no iFood, com a gente. E, cara, a gente usa isso em escala para fazer um negócio absurdo de análise, predição, entre outras coisas. Então, é daí que vem o dinheiro. Se fecha a conta ou não, hoje não está fechando. Mas como qualquer empresa de tecnologia, no comecinho não tem que dar payback, mas o futuro é bem promissor. E cada API que qualquer cara desenvolve e tal, ele vai ter que usar esses tokens que são pagos, entendeu? Isso. Ele não tem como você desenvolver um API. Um API é um aplicativo que usa o ChatGPT por trás. Não importa, pode ser o iFood, pode ser a farmácia da esquina. Se o cara desenvolver um API, ele vai ter que ir para esse plano que é pago. Porque ele vai ter que pagar por token que ele está usando. E é aí que o cara ganha dinheiro. Exato. É isso aí. E daí, na teoria, qual que é um plano de qualquer empresa? A gente entrega para as pessoas, elas começam a entender que faz diferença na vida, começam a criar o hábito, começam a criar produtos e serviços em cima disso e vai subindo o precinho de pouquinho em pouquinho até todo mundo tá bem amarradinho. Que isso acontece hoje até com o próprio WhatsApp, quando você está falando de WhatsApp Business. No começo, todo mundo mandava mensagem empresa,
de graça. Hoje, para você fazer um disparo, tem o custo. E agora, até eu acho que 3 meses atrás, tal, subiu e estava todo mundo reclamando. Então, é assim que funciona. Então, a parte do OpenAI é muito mais um SaaS-zão, um serviço grande, mas que eles foram muito sagaz, que é, deixa eu montar um produto para o consumidor final, para eu conseguir ter a penetração, para todo mundo lembrar do meu produto. E quando falar... Muita gente acho também para quebrar também um pouco essa barreira com a inteligência artificial. Isso, o paradigma né? Porque, cara, hoje você vê, eu tenho estado aí em Brasília aí, fazendo um projeto aí que eu encontro uma senhorinha de 80 anos que está usando inteligência artificial, isso cara. É muito legal. E ela fala, cara, isso aqui mudou minha vida, tá 80 anos, cara. Ela já trabalhou, já fez tudo na vida dela. E ela tá usando. O lance que o ChatGPT fez de deixar aquilo daquela maneira foi para quebrar essa barreira aí. Ele quebrou uma barreira gigantesca, cara. E ele conseguiu trazer para ele algo que não tem valor, que é várias pessoas que você perguntar sobre inteligência artificial, ele vai falar, o ChatGPT é isso. Ele popularizou, ele naturalizou uma coisa que, cara, não é comum. Nem quando o cara quer pedir comida. Exato, igual quando o cara quer pedir comida, ele pode pedir por qualquer lugar, mas geralmente hoje o hábito é, vamos pedir um iFood hoje à noite e tal, e daí o cara pode até pedir pelo WhatsApp, mas ele se comunica desse jeito. Total. Virou o iFood, pedir um iFood virou, é tipo, você pede um iFood. Exato, isso. Vai almoçar em casa ou vai pedir um iFood? Exato. E daí nem que ele ligue e fale assim, manda um parmegiana pra mim, mas é isso. Total. Agora eu vou defender a China aqui. Porque assim, eu usei muito DeepSeek. Não acho que tem nada demais além do ChatGPT, não. É isso. Foi aquela enxurrada no começo. Porque é de graça. Também não é, não. Também entendeu? Não. Tem os tokens. Porque tem os planos e tal, não sei o quê. É porque talvez as pessoas... quem não sabe quem é o Breno Mans... presente aí pra... O Breno... Fala, vamos lá. Além de ter desbloqueado o iPhone, né? O meu passado. Lá em que ano? 2007. Lá em 2007. Quando é que lançaram o iPhone? 2007. Então, lá em 2007, quando os caras lançaram o iPhone, o Breno foi o cara do jailbreak do iPhone, né? Exato. Hoje, ele é uma das... vou falar que é a principal função. Sim. A principal função é VP do iFood. Isso. Hoje eu sou vice-presidente de inovação lá no iFood. Então, esse é o Breno. Então é por isso que ele consegue falar sobre coisas do iFood com um pouco mais de propriedade. Não, mas é mais legal apresentar diferente. Assim, eu sou amigo do Igor. Porra, ele é entendeu? meu amigo. O brotherzão do Serjão, Aí, que a gente gosta de falar e trocar ideia sobre tecnologia. Trabalho também com inovação, tudo. Mas hoje meu cargo oficial é vice-presidente lá no iFood. Mas o que eu mais gosto, cara, e que eu fico provocando todo mundo é... Eu sou curioso pra cacete. E eu acho que hoje em dia a gente tá perdendo um pouco dessa curiosidade, sabe? Principalmente a molecada, um cara. Um dos caras ideais pra estar aqui pra gente falar de tecnologia, né, cara? Vamos lá, o cara que desbloqueou o iPhone. Quando lançaram o iPhone, então deve estar por dentro aí do que tá rolando. Um pouquinho, mas assim, é estimular quem tá assistindo isso, cara, fica mais curioso, começa a experimentar, não tem medo de errar, sabe? Eu falo muito... Pare de gastar o seu tempo ali no TikTok. Cara. Dá pra você fazer as coisas mais legais. Muito mais legal. Eu fico brincando. Assim, a gente tá falando. Vamos lá, pra não perder o fio da meada. ChatGPT no iFood. Como é que faz pra manter. Como que faz para as empresas, né? E aí, como você tá usando lá dentro, tem vários coisas de segurança. Isso, é o que a gente chama quase de guardrail. Imagina que a gente contrata serviços onde ele garante que tudo que está sendo trocado ali dentro, ele não vai para o super cloud. Então, basicamente, as instâncias que você tem do OpenAI pagas no modelo Enterprise, eles não vão para o modelo principal. Fica lá. Daí é aquele negócio. Você acredita nisso ou não? São outros 500, mas que no contrato está escrito, é isso. Daí você pega e tem outras empresas. Copilot, Microsoft, a mesma coisa. A gente usa muito Copilot lá. Tanto para fazer código, como verificar código e coprodução. Muito bem. A partir do momento que você paga, você tem uma instância fechada ali também. Perplexity, a outra que a gente faz. E uma das coisas que a gente fez no iFood que foi incrível e daí mérito ali para o time, principalmente para o nosso CTO, que é um cara fantástico, o Flávio, baita cabeça, a gente criou um negócio que a gente chama de Genplat, né? Então a gente criou como se fosse um middleware, um meio do caminho. Tá. Imagina que você chega na estrada e daí tem várias ruas. Tá. E daí ele vai perguntar assim, qual rua que eu pego agora? Então, dependendo do tipo de prompt que você escreve, que você pede lá, nosso funcionário, a gente decide qual que é a melhor tecnologia para você usar. Então, a gente abstrai isso. E daí a gente tem uma economia de custo, a gente consegue dar respostas mais precisas, a gente consegue saber qual que é o agente, ou então qual inteligência melhor treinada para determinada área. Mas hoje, o iFood é extremamente seguro em relação a dados
porque a gente toma muito cuidado. A gente orienta todos os nossos funcionários a usarem essas ferramentas internas. E daí, o nosso investidor tem uma ferramenta animal chamada Tokan, que é o nosso chat GPT. Só que ele funciona em todas as empresas do grupo, e daí ele tem um monte de informação dessas empresas, e que daí a gente fala para os nossos funcionários Mas aí também. a base é fechada com a empresa de vocês. Exato, daí é animal, daí é lindo, assim, para o nosso trabalho. Então, no lugar da pessoa ir lá fazer uma consulta no banco de dados para saber como Pergunta lá no só pergunta no chat, Tokan e ele vai responder. E daí a gente orienta fortemente que as pessoas usem só o Tokan mais as ferramentas internas. Então, não deveriam, a gente não proíbe nada, mas não deveriam usar o chat GPT nem para escrever um e-mail, porque não precisa. Entendi. Bom, faz sentido. Mas, tá, a gente deve voltar para esse assunto de inteligência artificial. O ponto era, a OpenAI tava lá bombando com o ChatGPT, não sei o que, de repente saiu o DeepSeek, que da última conversa que eu tive sobre esse papo aqui foi com o Álvaro, ele tava aí, ele tava falando que o DeepSeek, ele é mais barato porque ele usa chips mais baratos. Isso. Né? Que é meio que os Estados Unidos impedindo a China de ter acesso aos chips mais sinistros. Isso. Né? Beleza. Ainda assim, conseguiram fazer o DeepSeek, que eu já brinquei com ele lá um pouquinho, ele é legal. É legal, é legal. Mas eu tô usando uma IA chinesa, chama Manus. Tô ligado Já nessa usando. daí, meu irmão. Cara, Já tô essa usando. é a melhor que tem. Essa Por quê? saiu pra mim, saiu assim, eu pedi lá, eu entrei no site, fiz o processo bonitinho. Você já Pô, conseguiu? Pra dar Rolou. Rolou já? E aí eu peguei... Eu demorei um tempo. Mas pra mim foi essa semana, tá ligado? Uma coisa assim, uma semana não, passada. até que foi rápido. O meu também, ó, eu fiz o meu cadastro da Manus em janeiro, que tava tipo assim, quase submundo. Eu recebi tem 2 semanas. Eu recebi umas 2 semanas também. A Manus, essa aí sim, porque ela já é um negócio a mais. Isso, é um passo. Porque ela é o tal dos agentes de IA que a gente fala. Aham. Então, o que dá pra você fazer com a IA hoje? Dá pra você usar o chat GPT lá perguntando se o Palmeiras tem Mundial, que eu brinco com a galera, que é o que eu faço. Mas o lance da IA hoje é você fazer o que o Breno falou. O cara, ele é designer, aí ele monta uma agência usando só IAs. Cada IA vai cuidar de um setor da agência dele. E você consegue definir personas e perfil. Então você pode falar assim, eu quero um comunicador tão poderoso quanto o Nizam Guanais, toma aqui um monte de referência, programa. Põe os livros dele, do os Nizam, livros põe dele, tudo. lá, tal, treinou, você tem um Nizam Guanais virtual. Daí você pega e fala assim, ó, eu quero um cara estilo Hans Donner para fazer meu logo e não sei o quê. E você vai misturando essa porra e dá um ok. E, cara, eles trabalham sozinhos. E o mais louco é, você faz um job, tá? Você fala assim, ó, como se fosse uma reunião aqui no... Você fala assim, ó, a gente vai fazer esse aplicativo agora, tá? O agente 33 está fazendo ali a responsabilidade do código e depois ele vai te avisar, agente 2, para você começar a fazer o design. Os caras começam a trabalhar sozinhos. Eles começam a fazer as coisas. Então, isso daí dá pra fazer muita coisa foda, né? E a Manus, ela já é o quê? Ela já são esses agentes trabalhando ali dentro. Exato. Então você pode pegar na Manus ali no prompt dela e colocar várias tarefas, uma que não tem nada a ver com a outra, ela meio que recebe aquilo, igual o Breno falou, como se fosse um job, e ela já distribui para os agentes dentro dela, cara. Isso aí é sensacional, cara. E eles vão tomando ações e decisões sem depender de você para te entregar um negócio meio E você abre o mais legal, cara, que você abre o monitorzinho aqui e fica vendo ela trabalhar. vendo ela trabalhar, cara. Isso é assustador. Tudo que ela tá fazendo, cara. Tudo que ela tá fazendo. Não, estou acessando tal coisa. Estou rolando a página. Vai. Ela escreve, estou rolando a página. Cara, às vezes eu perco ali uns 20 minutos da minha vida, cara. Eu achei que era só eu que fazia isso. Eu perco uns 20 minutos. Eu falo, cara, isso aqui não é possível, cara. Mas dá um exemplo de um troço legal que você pediu pro Manus fazer, então. Cara, vamos lá, vou pegar a coisa que eu faço no meu dia a dia, tá? Não é nada assim grande absurdo. Não, uma mas vamos lá. brincadeirinha, vai. Uma brincadeirinha. Por exemplo, eu tenho meu blog, que é o spacetoday.com.br, onde eu posto notícias de astronomia e tal. É um saco ficar caçando a notícia, vendo o que é e tal. O que eu fiz? Eu fiz um promptzão, entendeu? Falando assim, ó, você vai agir como um astrônomo especialista em divulgação científica. Você vai pesquisar esse site, você vai decidir qual que é a notícia mais relevante com base no Google Words da vida, e com base nisso você vai pegar a notícia, você vai traduzir para o português, você vai preparar a notícia de uma maneira que seja boa para o público leigo, e aí pronto, cara. Eu solto lá e aí você vê, estou acessando o site tal, estou lendo. Passei agora, estou fazendo tal coisa. Cara, você vai vendo cada coisa, brabo. Cara. E no final aí ela vai perguntando no meio. Ah, mas você não falou se você quer cada link ou um artigo ou você quer desse jeito. Você quer que o texto seja assim ou seja assado? Você quer que eu ponha figura ou não? Ah, eu quero figura.
Aí você vê ela disparar pro outro agente, pro cara fazer a figura, o agente ali interno. Cara, é um negócio esse pra mim é o ponto principal que quando a gente tá falando, eu tenho certeza que deve ter alguém falando assim, mas isso aí o ChatGPT faz, você programa a tarefa, ele faz e tal. A diferença é que o ChatGPT é linear hoje. Você pega e ele vai seguindo. Linear, é como se fosse aquela janela, ele vai seguindo. Ele não, ele é cross-agente mesmo. Isso aí. Então você consegue configurar diversos agentes. E daí eu vou te dar o exemplo do que eu fiz, que foi brincadeirinha. Boa. Esse que eu te falei da agência de publicidade, é de verdade. Eu criei 5 personas para me ajudar agora a cuidar das minhas redes sociais, porque eu estou num momento ali de tentar vender algumas coisas online e tudo. E daí eu peguei e criei um cara de redação, o designer, com características, coloquei todo mundo que eu admiro, que eu gosto de comunicação, coloquei um monte de vídeo meu para ajustar meu tom de voz e eu dou o primeiro comando para determinado job. Então, hoje mesmo, eu falei assim, eu preciso fazer frases inspiradoras de empreendedorismo no estilo tal, querendo usar esse livro como base. Um agente falou com o outro e eles pegaram e falaram assim, daí o legal é que eles provocam também. Mas isso daqui a gente usou na semana passada. Que ele tem um histórico. Que tal ir por essa linha? Topa? Topo. E o legal é que a linguagem fica natural, é conforme você fala. Eu falo muito cara e topo. Então no chatzinho fica assim, topa? Eu topo. E ele segue. Tu alimenta ele com a tua própria base de dados, Isso, então. porque se você quer que ele faça alguma coisa, para não ficar um negócio, senão fica um negócio muito mecânico. Então, para colocar, por exemplo, meu site lá tem 20 mil posts. Eu dei meu site todo para ele, Falou, pega aí meus posts, estuda e põe no meu tom. E aí ele vai escrever o texto final. Você pode pegar um texto técnico, só que ele vai escrever naquele meu tom. Isso é muito legal. Então vamos lá. No meu caso, eu teria que pegar. Se eu quisesse alimentar com a minha, com o jeito que eu penso, eu ia ter que fazer, transformar todos os flows em som. Não, link do vídeo. Link do É seu mesmo? vídeo, Não precisa cara. nem transcrever. Nada. Ele já tem a ferramenta. É isso, Foda. cara. É muito foda. Porque o ChatGPT, você vai jogar hoje, ele vai falar, eu não consigo ler o vídeo, não consigo escutar o áudio, não consigo ver o vídeo. Olha o Breno falando entendeu? bem dos chineses. Não, cara, mas é verdade, porque isso é muito foda. Lá você joga o link, ele deve estar fazendo hoje usos da parte de legenda, que é muito mais barato pra fazer. Mas, cara, ele traz tudo, mas é muito rápido. E, de novo, você consegue Muito entender. maneiro. É muito legal. Ó, outro que eu tentei fazer de brincadeira com ele, eu peguei, falei assim, eu quero que você peça uma pizza. Né, eu tava em Campinas, que eu queria ver ele navegando no site para ver se ele achava tudo. Uma pizza aqui na minha casa em Campinas, e não sei o que, eu quero tal pizza de pepperoni e tudo. E eu pedi um negócio muito sacana, alite com rúcula. Tá. Que eu acho que não existe Bom, nenhuma espero que pizzaria, não. né, com alite Espero com que rúcula. não. Eu quase pedi cobertura de chocolate para ver como ele ia se comportar também, mas eu não fui tão criativo na hora. E, cara, foi animal, que você vê ele exatamente, ele pega, abre o Google, ele começa a fazer a busca, ele pega a localização, permite a localização pelo sistema para ele pegar. Permite Daí ele primeiro. começa a pegar, pegou as pizzarias, entrou em site de cada uma, viu, daí ele pegou e me retornou assim, não consegui achar alite com rúcula, mas posso fazer a ordem da pizza de alite com não sei o que lá e a rúcula em tal mercado. Muito maneiro. Não, é demais, cara. A Manus é sensacional. Usem a Manus, galera. É legal. Aí você vai ver a vida de vocês, vai ter um... Daí é só, o menino corporativo, só tome cuidado e não compartilhe nenhuma informação do seu trabalho. Tá? Lá, então cuidado, não faça isso. Tenha atenção, porque hoje também o ChatGPT e essas outras ferramentas, vale a pena a gente sempre lembrar. Tá indo para a nuvem, tá? Então, assim, tá indo para uma base de conhecimento comum e pública ali. Então, se você tiver qualquer tipo de informação confidencial, só toma cuidado para não jogar lá, porque em determinado momento, algum tipo de pergunta pode acessar essa informação também. E na empresa, como que você faz isso dentro lá? Você falou que você está usando o ChatGPT lá dentro. Lá a Aí gente vocês têm um sistema de segurança. Isso, são É porque assim, é porque talvez as pessoas. Quem não sabe quem é o Breno mais. Presente aí pra O Breno. Fala, vamos lá. Além de ter desbloqueado o iPhone, né? O meu passado. Lá em que ano? 2007. Lá em 2007. Quando é que lançaram o iPhone? 2007. Então, lá em 2007, quando os caras lançaram o iPhone, o Breno foi o cara do jailbreak do iPhone, né? Exato. Hoje, ele é uma das... vou falar que é a principal função. A principal função é VP do iFood. Isso. Hoje eu sou vice-presidente de inovação lá no iFood. Então, Esse é o Breno. Então, é por isso que ele consegue falar sobre coisas do iFood com um pouco mais de propriedade. E agora a gente está tendo o lance das terras raras, que vocês começaram a falar aqui no começo, que a China falou o quê? Não vai ter terra rara,
Isso pros aí Estados é Unidos. Isso é uma das coisas mais preocupantes que a gente tem hoje, né? É a Porque. briga de verdade. Não, essa é a guerra aí mesmo que tá tendo. Saiu um artigo na Scientific American semana passada falando que as terras raras é o novo petróleo, cara. Entendeu? Porque os chips é onde os bilionários estão. Não só os chips, mas toda a parte de eletrificação que a gente tem também. hoje, tudo vem disso. Tá. O grande problema do carro, igual o pessoal fala, o carro elétrico é bom. O meu elétrico, a gente tem, né? A gente eu defendo, o pessoal fala, pô, você fica defendendo nem o carro vou falar elétrico. dos meus. Eu nem vou falar dele. Esse aqui, então, pelo amor de Deus. Primeira né? vez que eu vi um Tesla Model X foi o do Breno. Não. Eu quase vim de Cybertruck hoje aí. Ai, Porra, ia ser foda. Ia ser demais, hein? Ia ser demais. Então, só que o lance todo é o descarte da bateria de lítio, que é um grande problema que a gente tem, o pessoal ainda não sabe o que fazer. Mas tem outros elementos que também dá para fazer bateria que são muito melhores. Entre eles o tório, que é o principal deles, e um elemento chamado lantânio, que até o pessoal no Brasil trabalha com ele para fazer baterias melhores e tal, e que o descarte... Tem já? Já Mesmo? tem. Olha, que legal. Projeto 100% nacional. 100% nacional, cara. Que legal. E que o descarte dele é muito mais, né, vamos dizer assim, ecológico do que os outros, entendeu? Esses elementos aí, eles ficam numa parte da tabela periódica que ninguém liga para ela, porque é muito pouco que tem no mundo, muito pouco. Então é tório, cobalto, lantânio, o próprio lítio. Então esses elementos aí a gente juntou todos eles e deram o nome para eles de terras raras, beleza? Hoje, ninguém ligava para eles até então. Mas hoje eles são as coisas mais importantes que tem. É basicamente um nerdzinho no final da escola lá, que ninguém olha, Exatamente, e hoje que a era gente tá zoado, brilhando, entendeu? é isso mesmo. E hoje a gente tá O brilhando. universo é incrível, a vida é incrível, É assim, né, cara? É assim. E aí, por exemplo, a maior mina de tório do mundo hoje acabou de ser descoberta na China. Quem o manda? volume disso? É um negócio... Cara, é um volume Extraordinário, absurdo assim? que eles falaram que dá pra alimentar a China por 60 milhões de anos. Nossa! Não, então De é tório. muita coisa. É muita coisa. Então não é tão raro assim, então. Não é, então, Não na China. Não, não era na China. China. Aí vale até lembrar pro pessoal, onde que estão as principais minas, né, as principais reservas de elementos terras raras do mundo? China, Brasil. Por incrível que pareça. Que bom, eu Onde? acho. Será que lá em casa tem um pedaço? Agora conta a má notícia. E boa parte tá na Amazônia. Boa parte dos elementos ficou na Amazônia. E na Lua. A Lua também é rica em tório, cobalto e hélio 3 e tudo que a gente já falou aqui bastante. Então, esses elementos. E qual que é o lance? Quem fornece terras raras para os Estados Unidos hoje a boa parte vem da China. E aí, o que está acontecendo essa semana? Isso aqui está acontecendo essa semana. Eu fiz 2 postagens lá no meu Instagram. Eu até escrevi assim, ó. São 2 postagens chatas, mas leiam porque é importante. Uma é a China falando que ela não vai mais entregar, por conta de toda essa briga aí. Ela falou, eu não vou mais entregar terras raras para os americanos. Aí ferrou, cara. Porque aí, quero ver como que os caras vão fazer bateria agora. E agora o Trump tem uma solução. O Trump vai falar que ou vai comprar a Amazônia, ele vai incorporar a Amazônia. Não quero mais a Groenlândia, agora eu quero a Amazônia, né? O Trump... Ou então, o que ele vai fazer? E aí o Trump veio, postou no Financial Times, que é um jornal famoso aí, e a resposta dele. Ele vai explorar as terras raras no Oceano Pacífico, porque o Oceano Pacífico tem muitas terras raras também, só que lá é muito difícil. E ele falou, não tem problema a China não, resolve. eu vou explorar no Oceano Pacífico. Então tá rolando essa confusão, que faz parte um pouco do que o Breno falou aqui, dessa meio Guerra Fria. Porque a guerra, ela não necessariamente precisa ser um cara matando o outro, mas é um cara ferindo o outro aonde pega, né? Onde pega, daí vai na taxa, no bolso, na tecnologia, no acesso à aí. informação. O negócio que você falou do chip é muito legal, que, cara, isso a gente tem Que é o sempre silício, né? Isso. Que é o outro elemento, que é o silício também faz pega parte. o silício, a gente só vai dar segunda linha pra galera. E daí eles fizeram disso um diferencial competitivo animal. Pô, tudo bem, só vou ter segunda linha, vou produzir algo mais eficiente do que vocês com primeira linha. Então, até a escassez faz com que o avanço tecnológico aumente. Para mim, o mais legal da tecnologia hoje em dia é, se a gente começa a comparar, pô, o Serginho estuda isso tem pelo menos uns 30 anos, 20 anos, Serginho, que você está estudando. Como que mudou a velocidade da inovação nesses últimos anos, cara? Os ciclos estão muito mais rápidos. Então, antigamente, o que demorava 20 anos para acontecer, hoje está acontecendo em 2, em 1.
esse é o negócio mais assustador. Então, o grau de inovação e disrupção que a gente vai ver nos próximos anos vai ser fantástico, cara. Vai ser fantástico. Porra, mas isso é incrível, assim. Quer dizer, eu vejo como uma parada incrível, porque o que você falou aqui, que a gente não sabe o que os caras da China estão fazendo. A gente não, assim, a maior parte é secreta, as coisas meio que surgem e já funcionando, inclusive. Então, tem muita coisa muito foda pra acontecer que a gente nem sabe. Eu não sei se eu fico assustado ou não é nem esperançoso, ou animado. Eu fico animado. Sim. Mas tem os caras aí do Skynet, entendeu? Tem um vai monte. dar o Exterminador do Futuro, vai dar merda, tudo mais e tal. A maioria dos caras não acredita muito nesse... Quem tá olhando tecnologia de perto não acredita muito nesse fim, né? Da Skynet, não. Não, porque o pessoal sabe como funciona, Sabe né, cara? como funciona. Exato, Pois Sabe é. como funciona. Não, a Skynet não, mas assim, que a gente vai ter uma convivência real entre homem e máquina mais rápido do que a gente imagina, sim. Porque O que tu você quer vê dizer com isso? Um Neuralink? Neuralink, pessoas biônicas, cara, robôs naturalmente andando e estando aqui no nosso convívio no dia a dia. Bem provável, a sua filha mais velha tá com quantos anos? 12. 12, do tamanho da minha do meio. É bem provável que as nossas filhas nunca dirijam um carro e elas tenham um robô dentro de casa como se fosse uma coisa mais natural. E eu não tô falando um robozinho tipo aquele aspirador, entendeu? Robô, fazendo trabalhos, cara, repetitivos, braçais ou até mesmo mais intelectuais, que hoje, por causa da inteligência artificial, é totalmente possível. Cara, vai ser natural. Vai ser natural. Ó, Meu Deus. olha que loucura. Viagem. eu acho que você deve lembrar quando você colocou micro-ondas dentro da tua casa. Eu lembro que minha mãe, inclusive, ela tinha medo. Ela falava que a gente Que ia morrer, né? Que amor é? Nossa, Sair isso aqui radiação. dá ali, né? câncer. Isso, então. Botava Espera. maçã em cima. Não, aí como eu falava, Pra espera. ver se estava escurecendo Espera ou pra não. abrir. Espera pra abrir. Então, por que eu usei esse exemplo? É a mesma coisa, só que aquele... Olha só, e cara, a gente não tá falando de muito tempo atrás, 30 aninhos, 20 anos, 30 aninhos. A gente vai ter esse mesmo medo e esse receio agora dessas novas tecnologias, só que num ciclo muito mais curto. Sim. E no impacto muito maior. Isso é legal pra caramba. É um tanto... Bom, sim, é legal pra caramba. E assustador também. Também. Né? Porque, é o veja... desconhecido, né? O desconhecido. É muita mudança muito rápida. Assim, o que pode ser, então? O que vem aí? Né? Eu acho que nem dá pra gente saber. Exato, né? então. Pega isso a própria inteligência, pega o próprio chat GPT. Eu falo pro pessoal que eu tenho um marco nessa história aí. Primeira vez que o chat GPT foi usado ao vivo foi no Ciência Sem Fim. Olha aí que foda. Foi lá com o Kenão, usei com ele. Era o 3.5 ainda, que ele tinha um negócio aqui do lado chatíssimo de você ficar configurando. Ah, é verdade. Era Nossa, horrível. eu lembro disso. Nossa, Ele não era igual hoje aqui. Você tinha que configurar a temperatura. Aham, sim. Cara, era um negócio Sério? terrível. Porque ele alucinava muito rápido. Isso. Ele perdia o eixo. Quando a gente fala alucinar de inteligência artificial, é que ele fica meio malucão mesmo. Então você tinha que ir e toda a resposta você tinha que verificar. Exato. Porque a chance dele errar era gigantesca. Era gigante. Entendeu? Porque o modelo não estava treinado. E aí você tinha que controlar aqui do lado. Cara, só que isso aí nós estamos falando o quê? De outubro de 22, né? Outubro de 22, né? É. Péssimo com data. Mas não. é por aí, é outro dia. É 2 anos, cara. É, outro dia. É 2 anos e meio. É Em muito 2 doido. anos e meio. Olha o que a gente já tá falando, que a gente hoje tem agentes que você coloca os livros de um cara para um, do outro para o outro, e eles se conversam entre eles. Isso é 2 anos e meio, cara. Não, Entendeu? é só olhar o próprio ChatGPT, como ele evoluiu esses últimos 90 dias. Olha a parte de criação de imagem, olha como tá no mainstream, eu não aguentava mais ver bonequinho no meu Instagram, cara. Entendeu? É assim, e quanto mais a gente usa, mais inteligente ele fica. O modelo mais preparado fica. Então a gente vai ver uma curva assim absurda de crescimento. E o que eu torço é que esses novos produtos que vão sendo criados em cima da inteligência artificial, dessas novas tecnologias, eles comecem a resolver problemas de verdade, né? Hoje, a IA, uma das minhas provocações lá também, que eu sempre faço pô, tá tão legal, vamos começar a resolver problema de verdade? Nosso mundo tá cheio de problema, né? Olha aqui o Brasilzão, quanto problema, bora resolver problema de verdade, que dá pra gente começar a acelerar com essas novas tecnologias. Tá mesmo. Bom, aqui eu não sei como é que a gente vai fazer pra lidar com isso, né? Cara, esse lance do... Mas assim, a gente tava falando antes lá das terras raras, e
Você falou que o Trump já tava falando em explorar o Pacífico, né? O fundo do Oceano Pacífico. A gente faz ideia de quanto custa isso daí? Caríssimo. Caríssimo porque vai ser uma exploração feita por robô, entendeu? Então ele já fazemos uma ideia de como será feito. São os ROVs que a gente chama, são robôs hoje que a gente usa na indústria do petróleo. Eles vão ser adaptados para minerar o fundo do Oceano Pacífico. Porque o fundo do Oceano Pacífico, ele basicamente inteiro é elementos terras raras. Então o que você faz? Você põe um robô lá, esse robô vai ser, simplificando muito, como se fosse um aspirador de terra. Ele vai ficar aspirando aquela terra ali, vai levar aquilo lá para uma plataforma. E lá na plataforma você faz a mineração, igual a gente faz aqui em cima. Faz entendeu? o manejo mesmo. É. Qual que é a profundidade? Cara, aí tem lugares ali que beira 2.000 metros de Isso é da muito água. longo. É muito longo. Não, que eu já tava aqui pensando, será que precisa mesmo do robô? Não dá para tentar fazer uma outra solução? Tem que ser ROV. É tudo ROV, eles já têm os ROVs. E eles já sabem aonde que onde que vai fazer. Se bobear, ele já tá minerando, agora ele Você só vai acha que aumentar existe a escala, chance entendeu? disso daí dar certo, cara? Total. É? Foda. Total. Ele vai, sim, cara. o Só precisa negócio de grana. é o processo. No final das contas, ele já devia estar lá fazendo experimento, daí tem aquelas coisas que a gente não sabe, e agora, já que a China apertou o botão, eu tenho a resposta aqui do meu lado. Amanhã já aparece, já vai ter vídeo, essas coisas. Ele vai então. adaptar. Na verdade, adaptar coisas que são feitas hoje no petróleo, ele vai adaptar para isso aí. Simplesmente a gente tira a rocha hoje no petróleo do fundo, além do fundo do mar. É só tirar a rocha daqui de cima. Mais fácil, entendeu? Entendido, sim. Porque esses elementos aí, eles não ficam tão profundos. Então é muito mais fácil de minerar eles do que petróleo, por exemplo. Porque tem que ter alta perfuração, né? Esse é só vai pegar a parte de cima. Você Exatamente. vai limpando. É um aspirador, cara. Ele vai passar um aspirador de terra, vai levar essa terra para cima e lá numa plataforma ele vai fazer tudo que precisa. Mas tá, aí essas terras raras aí servem pra gente fazer Baterias, Então, todas essas coisas. assim, uma nova geração de baterias mudaria o jogo de uma forma geral, não mudaria? Tudo, né? Imagina que muitas coisas hoje são limitantes por causa da tecnologia da bateria. A gente estava comentando antes, será que a gente não vê um grande avanço na parte da exploração, né, da aviação? Será que por causa disso a gente não consegue ver os primeiros aviões, né, com maior distância? Que hoje tem, né, os eVTOLs, tem lá quase os drones humanos, mas será que a gente não consegue ver aviões de carga mesmo, aviões comerciais usando bateria? Será que a gente não vai ter carros com uma autonomia muito maior do que a gente tem, com maior potencial de carga, né, diminuir o tempo de espera para algumas coisas e também mais ecológicos, com descarte melhorado? É basicamente isso que vai acontecer. Desde que eu tava no ensino médio lá, estudando eletricidade, que os professores falavam que é muito complicado para armazenar energia elétrica, né? Então, boa parte do preço de um carro elétrico é bateria também. Sim. Né? Eu falo o quê? Uns 80% é uma bateria. É a bateria? Né? É isso, porque o resto, o conjunto mecânico é muito barato. Então, se a gente for pensar, assim, eu não sei em que... Assim, existem informações do que seria essa nova... elemento... O que esperar de uma nova geração de bateria? Tipo, assim, ela vai durar 5 vezes mais do que dura agora, carrega muito mais rápido, é mais leve e cabe mais energia. Isso. A gente faz ideia, tipo, tudo isso... É expectativa para uma próxima geração de bateria. Porque o problema da bateria hoje, que o pessoal, você pega um carro elétrico, fala lá, né? A garantia é 8 anos, né? Que eles dão na bateria. Tudo bem, 8 anos eu troco de carro 10 vezes, o pessoal usou assim, né? Mas tem gente que não. Agora, você pega uma bateria que a garantia dela, em vez de ser 8, é 15, é 20, por conta do elemento, cara, isso aí muda totalmente, entendeu? Aí não vai ser mais 80% do preço do carro, pode cair para 50. Porque ela dura mais tempo, e daí você também vai ver, né, a cubagem dela, dependendo do elemento, ela pode ficar mais eficiente. Exatamente. Então ela acaba ficando menor, e daí fica mais barato, com uma carga mais rápida, não deve precisar tanto de dissipação de calor, então todo o processo vai melhorando, que é uma evolução natural de qualquer tipo de produto. O problema todo da bateria, antigamente, por que não evoluiu tanto? Os elementos químicos que fazem a bateria hoje são abundantes, a gente não precisa, e terras raras são muito caras. Tinha pouco, só que hoje chegou num momento que eles estão, o quê? Vai ser a próxima guerra, é a próxima guerra tecnológica, quem vai dominar essa tecnologia antes, quem vai dominar isso em escala mais rápido. Então... porque assim, falar de carro elétrico, isso aí acho que o Thomas Edison andava de carro elétrico, né? Sim.
Então, suponho que o problema, então, devia ser semelhante, devia ser bateria Exato, também. é isso. Claro, Só que né? naquela época ele devia rodar tipo 2 quilômetros, né? Hoje já tem autonomias bem maiores. Tem um carro da Xiaomi que ele tá prometendo 1.200 quilômetros agora, né? Nossa. Então, meus Teslas lá eu ando 380, 390 milhas. Então, que já é uma boa autonomia. Carrega em 15 minutos. Já é um negócio muito 15 mais. 15 minutos? minutos. 15 minutos de 0 a 80 nos novos Superchargers, nos V3 da Tesla. É muito legal. Entendi. Próxima vez que você for pra Disney, até você me avisa, cara, que eu quero te botar dentro da minha Cybertruck. Vai de Cybertruck. Cara, olha o que eu fiz, cara. Eu tenho um programinha que chama Piloto Automático no meu canal do YouTube. O que eu faço? Eu pego uma pessoa que nunca dirigiu um Tesla, nunca entrou, eu coloco ela no banco do motorista, eu ligo o autopilot e a gente vai trocando ideia. E eu entrevisto ela durante Vai uma continuar hora. sem dirigir o Tesla. Mas E daí é muito legal ver o susto da galera. Tipo, cara, não vai bater. Não, presta atenção em mim, vamos continuar batendo papo. É muito legal. Nossa, qual é o bicho confia não, muito. cara, você vê eu tive lá em Los Angeles com a galera lá e tal, e nós pegamos um Cybertruck. Aliás, SpaceX emprestou um Cybertruck pra Que gente. legal. Sério? Que animal. E nós fomos andar, cara, o negócio dele, o autopilot, cara, aquele negócio é assustador. É mesmo, muito cara. legal. Quando você olha assim e vê o negócio mexendo e parando e dando seta e virando nas ruas, você fala, cara, não é possível, cara. Não é cara, possível. pra mim é tão. Como eu tenho acesso a isso há bastante tempo, né? Pra mim é tão natural, mas olha como que é a minha rotina hoje. Eu acordo, pego, né? Eu uso 100% da minha agenda pra organizar minha vida, né? E o carro conecta na agenda. Então eu pego, acordo, tomo meu banho, não sei o quê, tô escutando meu Spotify, eu vou pro meu carro, ele já pega o mesmo Spotify, ele dá a sequência da playlist, eu entro no carro, aperto o freio, ele sai sozinho, para sozinho na porta da academia, eu saio e ele para na vaga. Eu vou malhar. É do futuro, né, cara? Do futuro. Cara, isso funciona hoje. Imagina daqui 2, 3 anos. Mas tu acha que ele vai conseguir lançar lá aquele táxi? Vai. Robotáxi esse ano ainda. Segundo semestre, ele precisa disso. Ele está sendo super pressionado também pelo mercado. Então, o Robotáxi ele vai lançar, vai ser ali a rede autônoma. Óbvio que não vai estar fazendo um rollout para os Estados Unidos inteiro, porque depende muito de legislação, mas bem provável que ali, cara, na parte do Texas, ele consiga fazer funcionar, porque hoje já funciona. Tem uma promessa, tá? A Tesla ela gosta de fazer sempre 2 updates grandes nos carros. Que o update deste ano, que é o update de verão, que deve acontecer nos próximos até 90 dias, a gente já tem uma versão para usuário comum num autopilot não supervisionado. O que quer dizer o não supervisionado? Hoje, eu não preciso encostar mais a mão no volante, nada. Ele fica funcionando. Só que eu preciso continuar olhando para a pista. Se eu não olho para a pista, ele apita. Se eu pego o celular e falo assim, você está mexendo no celular, eu vou desligar. O não supervisionado quer dizer o quê? Que o Breno vai ficar no celular assim, Dormir. olhando, Agora é aquela visão do futuro mesmo. Isso. Cara, Você que põe imagina ele tu- e deita assim de lado, ó. Vou viajar, sei lá, vou pra praia. Isso. Vou pra praia, vou dormindo. Exato. Isso aí. Exato, é isso, cara. Olha, E o, futuro é mais, e o mais louco que hoje esses carros da Tesla funcionam 100% baseados em AI e visão computacional. Não tem mais sensor. É o que ele tá vendo na câmera em real time, processando. Cara, daí você vai ver, eu vira e mexe, eu posto lá no meu Instagram, olha o tamanho da placa, cara. É uma placa, é um chipset desse tamanhozinho assim. Ele processa tudo. E a quantidade de processamento em real time que ele faz é muito legal. Porque só en passant, a gente está discutindo uma legislação assim que ela tende a atrapalhar pra caralho como o Brasil no sentido de desenvolvimento dessas Isso. tecnologias, né? Infelizmente, mas aí isso é um papo outro dia. Tem uma regulação, vai ter que ter, né, cara? Exato. Sim, tem que ter uma regulação. As coisas estão certeza. ficando de um jeito que daqui a pouco hoje ainda dá pra perceber quando pega um vídeo seu, por exemplo, com IA, dá pra perceber que não é você Mas que tá uma falando. hora não. Uma hora não vai dar. Igual aquele dia que a gente conversou com o Bruno aqui. Tem uma hora que não vai dar, cara. Não e vai. aí, é aí que é um grande problema, entendeu? É. E daí tem um outro ponto que para produzir isso é muito mais barato do que para checar. E aí é o grande problema, entendeu? Porque, mas dá para checar. Óbvio que dá para checar, mas para você gastar isso, esse processamento, esse custo é muito maior, daí não vai dar para checar tudo. Então, uma regulamentação, principalmente nessas ferramentas públicas, precisa existir. Eu também a acho. gente precisa ter um conjunto de regras, e daí, não é aquele, cara, tô querendo cortar, CSA. Não.
É um conjunto de boa conduta. Igual todos os países têm ali sua legislação e precisa ser seguida, cara, precisa ter algo assim para a gente colocar um certo limite ou então pelo menos deixar claro qual que é o padrão, a convenção, vamos chamar de convenção de uso. Cara, isso é uma informação interessante que você acabou de falar aí, que para checar se é verdadeiro é mais caro do que para fazer o falso. Exato. Porque você Isso tem a que gente ver cria um vários padrões, incentivo escroto pros caras fazer, né? Os caras... Mas é isso mesmo. Mas foda, quem cara. é? Os caras sabem disso. Eles sabem, por isso que eles usam disso. Por isso que eles usam disso. E ao mesmo tempo, de novo, dá para usar muita coisa legal pro bem, né? Mas esses dias eu peguei. Quem entra no meu canal do YouTube não consegue já diferenciar quando sou eu e quando é IA. Tem vídeo lá, porque eu viajo muito, trabalho muito, tudo. E eu tô com o meu canalzinho que eu quero ser o velhinho da internet. Tem vídeo feito 100% pro IA. Uns eu contei, outros não. Muito interessante, cara. Outros Caralho. não. E se a pessoa ainda pega e não tá vendo o vídeo, Não, aí acabou. 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 Se ela não tá lá prestando atenção, deixa eu ver a microexpressão, daí tem que trazer, como chama o menino? Metaforando, O o metaforando, o Vitor. Ele vai como? Ele vai bater o olho, ele vai matar, porque a posição da mão, tá. Assim, se tiver no background ou numa telinha menorzinha ali no PIP, Não, o áudio não tem problema, cara. O áudio você paga aí o Eleven Labs um planinho um pouquinho maior, já Eleven tá Labs perfeito. você já faz o negócio perfeito, cara. Você dá 30 segundos da sua voz pra ele e acabou, fim de papo. É sério, eu fiz narração no meu... Posso até colocar aqui um pedacinho da narração que eu fiz no meu Instagram, daí fazendo uma propaganda aqui, @MacMaz, quem quiser me seguir, segue lá. Ó, isso aqui não sou eu. É louco pensar que um telefone mudou a minha vida inteira. E não era só um iPhone, era o começo de um novo mundo. Com ele eu entendi que dava para criar o que antes parecia impossível. Isso não Dava sou eu pra falando. transformar ideias em Isso é um texto. produtos e empresas. É um texto. Pega o teu. Isso aí, cara, é um Eleven Labs. Feito no Eleven Labs. Sabe Você que paga um planinho um pouquinho, lógico, tem um de graça, que vai sair com os negócios. Aí você paga lá um pouquinho a mais, que já sai perfeito, cara. Ó, o Eleven Labs é tão legal. Eu tenho um problema de aprendizado, eu não sou tão inteligente igual vocês, tá? Então, para eu entender as coisas, entendeu? Para eu entender as coisas. Calma aí. Chegou aqui e falou, não, pô, tava em Stanford. Não, mas Não, cara, Breno, Não, com todo não, mas- respeito. Eu não vou te xingar. Com todo respeito. Me ajuda aí a te ajudar, tá bom? Então, mas, Eu tava ó, aqui, eu quando começou esse programa aqui, eu tava assim, tá legal, hoje eu sou o azeite, eu tenho que fazer isso aqui acontecer, tá ligado? Porque assim, tecnologia, eu curto, mas vocês é outro, mas bom, vai lá, tá ligado? Não, é brincadeira à parte. O que eu uso? Eu uso o Eleven para poder aprender porque eu consigo memorizar melhor quando é a minha voz. É mesmo? É. Eu prefiro ler em geral, sabia, cara? Olha isso aqui, ó. Cloud, eu tenho. É. Eu uso pra caramba. Infelizmente você tá Cara, totalmente sem bateria. O Você repara, Cloud Note, tá só- eu peguei, tem até o vídeo no meu canal muito legal demonstrando como usa, tipo, comecinho do ano passado, assim. E o porquê que eu gosto de escutar com a minha voz? Sabe quando, não sei se você tem isso, mas quando você lê, né? Você lê com a sua voz, né? Exato, você lê com a sua voz. E daí quando eu coloco lá o nosso Porra, o caralho, e-book, vou tentar isso aí, cara. faz isso, cara. É muito mais fácil para você absorver a informação. E eu que tenho que ler muito dado, número, não sei o que, relatório de não sei o que, 150 Você tá páginas. mandando tudo pra Eleven Labs e Sim. mandando ele criar áudio com a sua... Caralho, cara. Cara, e daí para você fazer. É muito mais fácil, é muito mais legal. É muito mais legal. Eu, pelo menos, absorvo muito mais informação. Fica aí uma Caralho, dica o cara faz o audiobook, ele com a minha voz. É muito egocêntrico, né, cara? O podcast só de áudio, hoje, cara, eu digo que tem uns 90% Que é só. é texto dentro do Eleven Labs. Exato. Ó, É texto dentro do Eleven Labs. ou então eu vou dar uma outra ferramenta que é muito legal. Não sei se você já usou, Sérgio, chamado Notebook ML do Google. Claro, é sensacional. Cara, que é isso Notebook ML do Google é como se fosse um chat GPT, tudo, só que ele é mais baseado na informação que você passa. Então imagina só, você quer fazer um podcast falando sobre tecnologia. Tá. Você entra no Notebook ML, enche de links e conteúdos para ele estudar. Então você consegue colocar mais de 1000 referências lá, ele vai entender tudo aquilo. Daí no chat você faz algumas perguntas e ele tem um botãozinho assim, criar programa. Ele cria o flow. Ele cria duas pessoas discutindo. Mas calma. O mais legal, tem um botão assim, participar. Você pode apertar enquanto ele está falando, você aperta e fala assim, não, mas eu não entendi direito isso. Me explica um pouco melhor sobre as terras raras. E as IAs respondem.
Notebook ML do Google. Notebook ML é demais. É muito legal. Você pode pôr não sei quantos links de... Como ele é do Google, né? Google é mais fácil. Você joga lá link do YouTube pra ele. Cara, vai embora, cara. É Vai muito embora. legal. Foda, maluco. É muito legal. Muito Que legal. momento pra gente estar vivo, né, cara? Isso daí eu fico mais puto ainda que eu vou morrer. Ó, mas até isso tá mudando, cara. Pensa só. Calma aí. Não, mas ó. Eu fazendo as provocações aqui, hein? Vai. Quando você era criança, seus pais, a expectativa de vida deles era de quanto? Você achava que eles iam morrer com quanto? A gente falava que a gente era velho com 40, lembra? Nossa, 40. Hoje, estamos bonitão, estamos melhorando. Eu tô com 40. Você tá com 40? Eu tô com 4,2. Hoje a nossa expectativa de vida já tá beirando 100. Se a gente continuar se cuidando e tal, vai bem. As nossas filhas, cara, vão sobreviver bem mais tempo. Aí o mundo vai ter um outro problema, que é como a gente vai comportar e equilibrar esse negócio todo. Mas a tecnologia está ajudando até nisso. A gente vai cada vez viver mais com uma melhor qualidade, mais senil. Então é bem possível que o Igão viva 3 dígitos. Já pensou? Aí, ó. Putz, peço perdão a todos que terão que me aguentar. Tá aí pra ver o homem chegar em Marte, pelo menos. Vai ver um homem chegar em Marte, vai ver um... Porque o Elon Musk Cara, falou que é em 2050, daqui 30 anos. E quando é que ele falou que a gente ia ter o Neuralink? Ah, ele não entregou nem meu carro ainda. Então, Cara, cara, cadê então, meu Roadster? 71, Cadê meu pô? Roadster? Ele manda um pra Marte, manda um pra Lua e não mandou pra minha casa. Cadê meu carro, cara? Sim, então. Mas sim, seria muito maluco ver a gente ir para Marte. Já tá Nossa, sendo isso é muito maluco. animal, cara. Já tá sendo maluco a gente ver a Katy Perry ir pro espaço. Ela foi pro espaço. Ô, eu queria muito, cara. Nós já falamos a dica pra você. Então, meu papo com o Sérgio. Eu já te dei a dica. Cara, eu quero muito. Eu já te dei a dica, Eu acho, cara. eu vou ter que arrumar uma briga em casa. Você consegue. Qual que é a dica? Não, cara, a dica é a seguinte. A Katy Perry, pra quem não sabe, foi pro espaço ontem na nave do Jeff Bezos, que é a Blue Origin, no New Shepard. O Jeff, a gente chama de turismo espacial, mas o Jeff Bezos, ele não pode vender aquele ticket. Ele não vende o ticket para você não pode comprar. Isso, não é Ninguém chegar lá pode e, comprar. toma aqui a grana e vai. Aham. Entendeu? O que ele tem feito são promoções. Eu não sei, queria ouvir vocês. Veja, a inteligência artificial, do jeito que ela tá, do jeito que a gente está usando hoje para criar conteúdo, ela cria um volume muito grande de conteúdo, né? E esse volume muito grande de conteúdo, ele é enviado para as plataformas que Sim. tem que manter esse conteúdo lá e tudo mais. Vocês acham que isso pode ser uma questão para o futuro, servidores e aumento de custo e tudo mais por causa do volume? Porque tem Já tá, muito, né? tipo, Já tá, cara. Já eu tá. vejo, eu tô acostumado a ver o mesmo post várias vezes. E às vezes não em outra de línguas, mas em geral o mesmo post, sabe? Sim. Muitas vezes. É. Isso vai acontecer cada vez mais. E daí a gente tem outros problemas, não é só servidor, cara. Tem estudos que para falam... manter, A a energia energia pra para manter. resfriar. Energia para respirar. E já falam de aumento de temperatura global por causa do hiperprocessamento, por causa das placas de NVIDIA e a inteligência artificial. É um impacto muito maior do que a gente imagina. Mas o que eu acho sobre geração de conteúdo que a gente precisa começar a tomar cuidado, que, de novo, a galera vai começar a perder profundidade. Aham. Então, se a gente pega hoje... cara, daí isso é super difícil que eu vou falar, mas vamos lá. Tua impressão, as pessoas estão mais inteligentes ou mais burras de 10 anos pra cá? Olha, eu acho que a gente tem menos coisas brilhantes, apesar de ainda ter alguns. A gente ainda tá fazendo. Ainda tem gente indo pro espaço, que a Katy Perry tava lá outro dia, né? Então, assim, mas eu diria que a gente tá menos. Eu vou chutar que a gente tá mais burro. Sim, a minha percepção também é. Não Só é que- chute, não. Na verdade, tem uns estudos aí falando de QI, diminuindo Isso. e tudo mais. Daí, o que vai acontecer com a AI? Eu acho que a gente vai ficar ainda mais, porque ela vai começar a resolver problemas que eram básicos para as pessoas e elas vão começar a ficar cada vez mais acomodadas. A dica que eu posso dar para as pessoas, de novo, é o contrário. Olha a quantidade de informação e possibilidade de acesso e como isso está cada vez mais fácil. Antigamente, para a gente ter acesso de informação do mundo todo, você precisava ter, no começo lá, Barça, depois você tinha que ter Barça, aprender inglês, ter acesso, poder viajar, tudo. Hoje você tem literalmente no seu celular. Se você tiver a curiosidade de perguntar qualquer coisa, você tem a resposta instantânea. Não vai ser burro não, cara. Estimula isso. Entendeu? Então hoje, eu fiz uma palestra esses dias que eu chamo de reset do mundo. A IA está proporcionando pra gente um momento histórico na humanidade que
todo mundo tem a mesma base de conhecimento, cara. Todo mundo tem a mesma base de conhecimento. Cabe a mim usar melhor isso. Tanto para os meus negócios, quanto para a minha vida pessoal, quanto a minha vida profissional. Zerou o game. O que antigamente a gente falava assim, nossa, o Sérgio é tão mais inteligente do que eu. Se eu quiser, hoje eu pego uma inteligência artificial, monto a pauta, vou estudar tudo e eu consigo, pelo menos não tão profundo, mas em determinados momentos, debater bem melhor com o Sérgio do que antigamente, que demorou quantos anos que o Sérgio tem hoje de vida, entendeu? Muitos e Mais muitos anos. ainda. Não, mas dá pra você aí vai do interesse da pessoa também, porque ela pode Isso. começar no raso ali e pegar um tema e aí se aprofundar mais. E aí vai indo, entendeu? E aí vai se aprofundando cada vez mais naquele tema ali que ela quer, ué. É bom, se a gente for pensar que, esses modelos aí, eles têm tudo que a gente quase tudo que a gente produziu como texto, história, né? Então E tá faz produzindo, né? E tá produzindo, Produziu, é. está produzindo. Tudo é quase real time, cara. Mas Muito doido. ele realmente, assim, por enquanto, a gente não consegue reproduzir a experiência de vida das pessoas. Então a gente tem ali o conhecimento, mas a forma de pensar, não. O que faz com que a gente tenha, são produções competentes, são coisas que funcionam, tem as informações necessárias e importantes, mas elas são sem alma, de certa forma. Sim. Né? São... Agora eu vou te deixar Mas maluco. aí você põe, Então cara, vai. você põe o seu tom. Isso, olha como é maluco. Vai. Se você pega agora seu chat GPT e você pegar qualquer tipo de problema, e daí pra não ter que escrever que dá um baita trabalho, sabe quando você ativa Você fala. o live? Você chega pra ele e fala assim, chat GPT, eu quero te explicar um problema como eu resolveria. E você explica ou dá a sua opinião pra ele. E depois você pede pra ele resolver esse problema da mesma forma que você resolveria. Ele vai começar a treinar. A chance de ter um padrão da forma que você resolve seus problemas é muito grande. E ele entende e começa a repetir esse padrão. Então, brincadeira legal que eu faço com o chat GPT. Pego um relatório, geralmente de empresa, análise gráfica, resultado financeiro e não sei o quê. E eu falo para ele, né, naquela instância fechada que eu tenho. Recebi esse documento. Antes de eu perguntar para ele, o meu entendimento sobre isso é isso. No slide tal, eu avaliei desse jeito o número. O meu ponto de vista é XPTO. Eu gostaria de tomar essas ações, tal. Esse é o modelo que eu li esse documento. Você concorda? Sim ou não? Aprende a forma que eu leio. Ele me dá a opinião dele. Você começa a debater. Daí você pega e traz o mesmo problema que eu tentei solucionar lá. Se você fosse o Breno, qual seria a sua opinião sobre esse problema? Essa troca que a gente teve, o que eu dei de input, ele já me apresenta outras soluções. É muito maluco, cara. Então, quando a gente fala de alma, sentimento que a gente sente na pele, jamais vai ser substituído. Mas a forma de você pensar, a forma de raciocinar, os grandes pensadores que o mundo teve já, a IA consegue dar uma simulada. É simulação. Sabe igual você coloca 3D? Tô simulando. É uma Uma simulação. simulação muito boa. Muito boa. Pega aqui. Como que o Igor pensa? Cara, acesse o canal do Flow. É verdade, ó. Quantos mil Aprenda com episódios? todos os episódios e tal. Agora, quando você perguntar uma coisa pra ela, responda como se fosse o Igor. Exato. Ela vai responder. Porque olha a quantidade, o banco de dados que você deu pra ela aprender, cara. Hoje, esses carros da Tesla funcionam 100% baseados em AI e visão computacional. Não tem mais sensor. É o que ele tá vendo na câmera em real time, processando. Cara, daí você vai ver, eu vira e mexe, eu posto lá no meu Instagram, o tamanho da placa, cara. É uma placa, é um chipset desse tamanhozinho assim. Ele processa tudo. E a quantidade de processamento em real time que ele faz é muito legal. É muito legal. É visão computacional, que é uma das áreas da inteligência artificial, que pouca gente sabe. Visão computacional. Isso. Visão computacional. Visão Que é computacional. reconhecer o que está acontecendo no Reconhecer o que planeta, tá no mundo. Assim, no olha mundo. para a realidade e o Isso. computador sabe o que aquilo interpreta. É pegar as Isso, câmeras de segurança, por exemplo. A China faz isso hoje muito bem, né? Pega a câmera de segurança e com os caras, o governo do Trump, ele não queria instaurar o Minority Report, Sim. porque ele pega a câmera de segurança e ele lê pela expressão Então, facial. O cara sabe que aquele cara ali tem um X% De cometer um crime. Exato. Exatamente. É e muito vai lá e doido, prende cara. o cara antes. Antes. O pre-crime. Puta É. merda. Vamos parar por aí, viu? O pre-crime, cara. não. Tem umas coisas muito maluca, muito maluca. Bom,
E essa parada, tomara que não vá pra frente pra valer. Não. Porque a gente tem uma raivinha de vez em quando, né? Imagina, cara. Cara, imagina tu ser preso porque... Não. Já tá ruim do jeito que tá. Uma parada interessante que estavam falando aí era... A China, ela já usa muito bem essa visão... Total, visão computacional, cara. Total. Pra ver o... Pra tudo. Ó, não vão muito longe, tá? Tá. Vocês já andaram pelo bairro aqui do Morumbi, em São Paulo, tudo? Já entraram ali na Santa Mário e viram um monte de câmera. Um monte de postezinho com as Isso, câmeras. É um postezinho novo. Lá perto da minha Exato. casa tem bastante também. Hoje, São Paulo, por causa do governador, tudo, é um dos estados que já usa a mesma tecnologia da China para monitoramento de crimes. Então, se você passa lá, seu rosto pega, ele já sabe se você é fichado, se não é fichado, se tem coisa, se você está sendo procurado, tudo. Isso já é realidade no Brasil. Não é tão escala quanto a China, mas já está funcionando. Mas esse é uma discussão interessante, né? Porque o que vocês acham disso daí? Acham positivo? É legal? Queria que tivesse... Pô, tinha que ter no Brasil. Eu acho que tem tudo, em toda a esquina, cara. Exato. Ó. Eu acho que tem que ter... Cara, você pega os crimes, tem um padrão, cara. O crime é uma coisa que foi feita pra IA resolver. Porque crime tem padrão, cara. Cara, eu vou aqui embora. Eu fui assaltado ali, né? Na Avenida do Estado, aonde todo dia são não sei quantos assaltos, cara. Porque o cara vem, quebra o vidro e leva o Essa celular. porra tem um padrão, cara. Entendeu? Tem um padrão. Não é possível. E mais do que isso, pensa que... Óbvio que a gente perde um pouco da liberdade, né? Você vai falar assim, pô, mas é muito controle, o meu rosto tá passando por aí e tal. Daí eu vou colocar então um pouco de medo em vocês. Eu não tenho medo dessas câmeras que o governo ou o Estado estão fazendo, porque no final das contas a gente tem que acreditar que é para o nosso bem, que é para a nossa segurança. Mas vocês já pararam para pensar a quantidade de portaria que você passa e você dá seu rosto, que você faz? Quem tem essa informação? Tá indo isso para quem? Por que a China, se bobear, a China já tem mais o seu rosto do que você mesmo? Só que do os cara, Face App. Só do Face App, as coisas, você vai fazer um biométrico no seu condomínio, ou você vai entrar para ir no dentista. Cara, hoje a nossa face, os nossos dados, isso, infelizmente, já é público. E daí, qual que é a outra grande preocupação que eu tenho que a gente deveria fazer? Nosso LGPD, né, que são as ferramentas que a gente tem para controle e até para garantir, né, a nossa privacidade, a nossa segurança, não estão adaptadas para isso ainda. A gente tem que correr. Isso aqui o Brasil sempre fica um pouco para trás. Mas a parte de câmeras hoje em dia, cara, não adianta. Tem um amigo meu que trabalha com cibersegurança, ele fala assim, não existe a menor possibilidade hoje de você não ser gravado. É bom, se não precisar mais nem de placa, sorria, você está sendo gravado. Exato. Né? Não existe a menor possibilidade em nenhum lugar do planeta. Não, aqui fica tranquilo, tá? Quase nada, né? Só nessa sala tem aqui. Tá? Pegar voo hoje nos Estados Unidos, você não precisa, você põe a cara. Isso ó. Hoje, dos avanços que a imigração americana vai fazer vai ser 100% via Face ID. Você vai chegar... Ser bem mais rápido. Daí bem mais rápido. Então hoje, eu, como tenho um green card, tudo, eu tenho o que eles chamam de Global Entry. Eu pouso nos Estados Unidos, eu abro um aplicativo, abro a câmera e ele já fala assim, permitida a entrada. Eu saio sem falar com ninguém. Eu só vou saindo. Se alguém quiser me parar, eu mostro. Daí ele gera um tokenzinho. O futuro, isso, já vai, cara, nem precisar. E olha como é maluquice, tá? Por que eles estão fazendo isso? Não só por causa do controle, por causa da segurança. Isso quer dizer que daqui a pouco você não vai precisar de passaporte mais. Vou deixar vocês falarem, na real. Do que esse chip, esse processador quântico aí é capaz? O que dá pra explicar pra galera por que tem esse nome, né? Por que tem esse nome tal de quântico? Porque quântico é um nome lindíssimo. Igual água quântica? Igual água quântica, né? Coach quântico, travesseiro quântico. Por que a gente chama de... Porque os caras descobriram... Existem determinadas propriedades da física quântica. Propriedades que só acontecem no mundo quântico, que é o mundo microscópico. E que hoje a gente está conseguindo passar isso para o mundo de um processamento de computador, entendeu? Principalmente ligado aí a entrelaçamento quântico, emaranhamento quântico, essas coisas todas que os tal dos processadores estão começando a usar. Quando lançou lá a Willow, né? Foi no Google, né? Não sei quem lá, uma da C alguma coisa do Google lá, falou, o Google, nós conseguimos acessar os multiversos. Entendeu? Mas não conseguiu acessar. O que ela quis dizer com isso? Eles estão usando propriedades da física quântica que, teoricamente,
fazem com que a gente defina que possam existir múltiplos universos. Então eles conseguiram pegar uma daquelas propriedades, que a física quântica tem várias, e colocar aquilo lá num processador. O que isso resulta na prática para a gente? Na prática é acelerar o processamento num nível que é muito maior, que a gente não tem hoje. O Breno acabou de falar aqui, né? Coisa que a gente poderia demorar anos, hoje demora segundos. Daqui a pouco é milissegundos, cara. Para a resposta. Entendeu? E aí, para que isso é bom? Cara, para um monte de coisa, cara. Ué? Na simulação. A simulação, imagina só, que antigamente você demorava para fazer um treinamento de uma IA anos ou meses, pode ser feito em segundos, com menos gasto energético e com mais velocidade. É isso. É como se você estivesse acelerando um carro a 1.000 km por hora. E hoje a gente anda a 10, 20. Então assim, pra gente decodificar, por exemplo, dados que vêm do espaço, sim, vai ser mais muito mais rápido, entendeu? E é aí que o pessoal fala, por exemplo, o pessoal da cripto fica com medo. Porque não tenho medo não, isso aí não tenho medo não. Você tem medo de quebrar o algoritmo do Bitcoin? Não, eu acho que não, porque tem o outro cara que vai fazer do outro lado. Exato, já tem vai ter fork, igual a gente teve. Vai ter um do lado e outro do outro, vai ter uma legal. briga legal. Vai ter uma briga legal. Mas o que eles falam é o seguinte, você teria a capacidade... Imagina que não tem o outro lado. Você teria a capacidade de processamento a ponto de você quebrar uma criptografia muito poderosa em pouquíssimo tempo, entendeu? Porque o poder de processamento é muito grande, porque ele usa certas propriedades que vêm da física quântica. Por isso que a gente chama de computador quântico, entendeu? Basicamente é isso. Para tentar deixar o mais popular possível, antigamente todo mundo colocava uma senha de 4 dígitos. Daí a gente falava assim, nossa, isso é seguro. Passou a não ser seguro por causa do processamento. Então, para descobrir essa quantidade numérica, é muito mais rápido. E daí a gente fala assim, não, aumente a sua senha para 8 dígitos. Agora é uma alfanumérica com caracteres especiais, com espaço, com no mínimo 32 caracteres. Por quê? Porque o poder de processamento para fazer a força bruta, para testar a combinação, está cada vez mais eficiente. Então, quando tiver um processador quântico popular, a forma que a gente tem de senha vai ser diferente. Uma senha dessa daí é a mesma coisa que não ter senha. Exato, daí vai ser padrões biométricos. Daí começa a mudar o jogo. É legal, entendeu? Ou combinação de fatores, por isso que hoje em dia tem múltiplos fatores, é uma senha, né? Você tem a sua senha, mas o seu token daqui a pouco vai ter sinal de fumaça, essas duas piscadas, entre outras coisas. Bom, acho que a possibilidade que mais me fascina, que tem a ver com computador quântico, é uma simulação. É uma simulação de uma realidade. Isso pode ser com um altíssimo potencial. Porque uma coisa que a gente parou de falar, isso é até legal você ter falado, cara. A gente meio que parou de falar do tal do metaverso. Exato. Nessa brincadeira toda de o metaverso ficou meio parado, né? E tem gente que diz que a computação quântica pode ser um momento de unir essas duas coisas. Porque... IA com metaverso. Aí, meu amigo, acabou. Aí acabou. Aí tu vai viver em que mundo? Aí que mundo você vai querer? Que mundo você vai preferir viver? Porque daí, olha o que vai acontecer. O metaverso hoje, por que ele não escalou e não virou aquilo? Que a experiência do metaverso nunca conseguiu se aproximar de fato da experiência real. Né? Então você era avatarizado, os polígonos não eram tão legais, o tempo de processamento não faltava. A partir do momento que você tem um avanço tão grande das GPUs, que é a placa de vídeo, com um processador quântico, a gente pode fazer simulações muito reais. Então você pode ter um GTA V simulado muito real. A gente pode ter uma simulação muito próxima do que é a vida. E daí é o que a galera tá falando que pode ser a grande união das coisas. E daí é mais uma... Olha como a curva de tecnologia hoje está cada vez mais rápida. Isso a gente está falando de 10 anos. Antigamente seria assim, filme de ficção científica de 3030. 10 anos? 10 anos. Ou menos, dependendo. Se todos esses projetos de computação quântica que eles estão apresentando forem isso mesmo, pode ser menos de 10 anos. Vai ser legal, cara. Vai ser um negócio, vai ser um salto aí. Por isso que igual você perguntou lá, né, o que vem, a gente não sabe, cara. Não pode ser essa união do tal do metaverso com a IA. Isso é uma coisa que é muito esperada aí, quando essas duas coisas se juntarem. É a tal da AGI. AGI que também. É a inteligência artificial geral, que é o sonho do Sam Altman, né? Que muita gente diz que ele tem, mas não lança, ninguém sabe por quê e tal. Que na verdade, isso é o quê? A mesma capacidade, quer dizer, é mais potencial do que um cérebro humano, para pensar. A AGI. Isso. Bom. Essa daí consegue aprender sozinha também? O lance dela é esse. Exatamente esse. Ela aprender é o grande e ela diferencial. criar outras a partir do aprendizado dela.
Que é o que o medo, todo mundo tem medo da Skynet ser isso, entendeu? Ela começar a tomar decisões próprias e baseadas na sua própria inteligência. E como ela tem um altíssimo processamento, ela faz mais rápido do que todo mundo. E aí, cara, entendi. Bom. Então a AGI pode ser... vocês estão em paz, não vai acontecer essa Nada, Cara, tranquilo, porque quem entende do funcionamento, né? Isso aí que a gente fala do Skynet, o pessoal entender, dentro da IA a gente chama de singularidade, né? Que é quando vai chegar a singularidade. Pode chegar um momento que a IA pense assim: cara, eu já sei aprender sozinho, eu não preciso mais do ser humano. Exato. Então o que eu vou fazer com esse ser humano aqui? Posso matar ele, porque ele não serve mais nada pra mim. Esse que é o medo que a galera tem, né? E aí, aí o pessoal fala assim: e ela conectada com o robô do Elon Musk, pode vir e te matar. Nossa, tá tendo uns robôs agora com músculo. Você viu aqueles lá, cara? Que é muito foda, né? Você tá lá dormindo, o robô vem, te mata e acabou. Porque não precisa mais de você. Precisa de você pra quê, cara? A gente já aprende sozinho, eu já crio uma IA sozinha, eu mesma. Se for matar, mata sem dor aí. Eu sempre dou bom dia. Viu? Eu também. Eu sempre dou um bom dia, cara. ótimo. Eu sempre falo bom dia pro chat GPT. Por favor, obrigado, valeu, eu te eu amo. vou morrer, mas eu vou ser o último, pelo menos, na lista. Na hora que chegar a lista pro Skynet. Não, esse maluco aqui era pequeno. Não, gordão foguete. Esse aqui não. Muito Mas bom, é muito isso aí, bom. cara. É engraçado que a gente tá sempre humanizando as coisas, né? Ah, sim, né? Porque É. Mas tu tava falando você que... troca ideia com ela mesmo, assim, Cara, aberto? trocar ideia diretão, não. Não? Mas assim, uma cor... Assim, eu não consigo ser muito escroto. Ah, não, que bom, isso chama índole, tá? Fica tranquilo. Não, eu falo bom dia também. Agora, Eu também, porque sou tem muita educado. gente hoje usa a IA pra trocar uma ideia mesmo. Sim. Usa ela como um amigo. Não, por isso que eu te perguntei, porque até tem alguns problemas nos Estados Unidos que eles estão tentando controlar mais rápido isso. Que hoje lembra... Como chamava aquele filme que ele se apaixonava pela... Her. Cara, isso tá acontecendo real mesmo. Mas sim, seria muito maluco ver a gente ir para... Já tá sendo maluco. Já tá sendo maluco a gente ver a Katy Perry ir pro espaço. Ela foi pro espaço. Pô, eu queria muito, cara. Nós já falamos aqui pra você. Então, meu papo com o Sérgio. Eu já te dei a dica. Cara, eu quero muito. Eu já te dei a dica. Eu vou ter que arrumar uma briga em casa. Você consegue. Qual é a dica? Não, cara, fica o seguinte. A Katy Perry, pra quem não sabe, foi pro espaço ontem, na nave Jeff Bezos, que é a Blue Origin, no New Shepard. O Jeff, a gente chama de turismo espacial, mas o Jeff Bezos ele pode vender aquele ticket. Ele não vende o ticket para você, não pode comprar. Isso, não é Ninguém chegar pode lá e comprar. toma câmera. O que ele tem feito são promoções. Então a promoção de ontem foi levar a primeira tripulação só de mulher. Foi a esposa dele, foi a Katy Perry, foi a jornalista lá da CBS, famosa, amiga da Oprah. A Oprah estava lá assistindo. Então isso foi uma promoção. Ninguém poderia naquilo ali, só aquela galera. O Vitor Espanha, que é aquele cara, né, o astronauta brasileiro, ele comprou uma NFT de uma empresa que tinha comprado um assento ali. Hoje tem uma empresa chamada Space, que eles compraram todos os assentos para levar astronautas a países não privilegiados. Então, a Blue Origin, ela só faz viagens desse tipo. Cara, é qual vai ser o primeiro serviço de delivery aí pro espaço. Cara, falaram que ele ganhou ontem, tem que levar a Katy Perry. Já saiu quanto que ele deve ter. O Jeff Bezos ganhou ontem, cara, uma fortuna. Só de ter levado a Katy Perry pro espaço tem que ter feito absolutamente nada. Não é. Trouxe ela de volta, né? Viva, né? Pra empresa. Exato, podia implodir, cara. Poderia. Trouxe ela de volta, pô. Poderia. O pior que tava a esposa dele dentro. Mas dependendo, né? Vai lá, pediu de voz. É essa, cara. A cara tem o poder de chegar numa Blue Origin e falar assim, cara, vamos fazer uma promoção aqui, ó. Vamos fechar os assentos, entendeu? E aí faz que se a empresa fecha a promoção, ela pode falar que ela quiser. Ela faz o que ela quiser, ela sorteia, entendeu? Um assento, ou ela dá pra a gente faz ideia de são falados, mas a gente não pode ter confiança. Porque assim, eu já vi falando que é 100, já vi falando que era meio milhão cada assento. Não
tem. Isso aí é só lá que tem galáxia que pode fazer para começar o papo sobre isso aí. Só que aí o negócio fica lá e eles acham que eles têm depois de usar uma estratégia. Claro, todo mundo ali, né? Parte de segurança também. Então, mas é legal a coragem que precisa para tu ir amarradão. hoje. Se, olha, eu combinei que ele vai chamar lá das duas vezes. Não, só isso que a ideia, eu vou lá só três vezes. Não, e hoje pode falar, olha, mas eu gosto tanto do que eu fio tanto que se qualquer um deles me mandasse um convite, olha, você foi sorteado, topa, eu vou uma hora. Não, me liga. Tá. Eu sei, eu sou mais positivista. Caralho, mas o benefício que é essa experiência e tal. Ali é a consequência, como tu morri, um monte de coisa. Fácil. Eu acho que eu iria também no meio das contas, sabe? É uma vez na vida mesmo. Vou fazer também, ó. Vamos fazer um mundo de dinheiro. Faz o brain não, aí, ó. É o seguinte, pelo que eu sei, existe um valor fechado. Entendeu? Não é que o assento custa $100. Depende da promoção, como ela é feita, como ela é ajeitada com a Blue Origin, entendeu? No final é um espaço marketing, é uma ação que vai ganhar amizade, construindo confiança no dia que tiver a legislação permitindo fazer o turismo espacial. Ele já está na frente, vai ter. Entendeu? Então já falam aí nas cifras aí, ele ganhou mais de $40 bilhões só por É só por causa das ações, né? Porque o impacto direto ali em cima das empresas listadas. Ou seja, agora aproveita para fazer uma pergunta sobre esse sistema de viagem espacial. Você acha sem graça na Blue Origin? Cara, sabe que o primeiro americano foi isso, né? O Alan Shepard fez isso, né? Cara, é sem graça. Essa, assim, você não vai ter a sensação de andar na Terra. Mas aí qual é a grande vantagem? Você não precisa ter um treinamento também. Não, nem pensamento, né? Tanto que elas vão ali, elas estavam dias antes. O Vitor já contou isso várias vezes. Você faz um treinamento muito básico, entendeu? Você não faz um treinamento nacional. Para você entrar na... Porque a SpaceX faz também. Ela fechou agora. A primeira missão, a Fran, né, a gente chama, que foi os primeiros astronautas polares. Aquilo lá foi uma empresa que comprou todos os assentos da SpaceX e colocou lá um cinegrafista, primeira vez que uma câmera de alta definição foi para o espaço, foi agora, que é cinegrafista e tal. Então, só que esse aí tem um treinamento maior, porque você vai ficar em órbita muitos dias, então você tem que treinar a reentrada, essa tem reentrada. Essa ela acaba ficando só numa uma camada. parábola. Isso, Só uma parábola que ela faz. Mas já eu acho que já é tudo válido, entendeu? A outra tem essa vantagem de você ficar no espaço mesmo durante um bom tempo, só que você tem que ter treinamento, tem que ser um treinamento muito mais intensivo. Então os caras ali treinam 6 meses, as meninas não. Sim, Foi dias. Ele chegou lá, você faz um treinamento básico, você aprende os comandos da nave, treina o jeito na hora que você fica na microgravidade, que vai desmaiar, bater no outro. Pra não machucar mesmo. Exatamente. E aí Cambalhota, Uma cabeçada, o que você vai fazer? Eu vou dar cambalhota. Pô, eu também queria dar. Aí você entra no motor, faz assim e tal. E também que o tempo é curto, né? É 4 minutos de microgravidade. Então você não corre o risco. O outro não. O outro você tem que se preparar, você não pode passar mal. Não, e tem um impacto também pós, né? A reentrada, né? É o impacto que você ficou tantos dias na gravidade zero, traz malefícios, impacto. né? Por isso, quanto tempo o outro? A Blue... Cara, depende. Essa Fran 2, ela ficou 4 dias orbitando a Terra. Ai, dá, né? 4 minutos. 4 dias é mó tempão. 4 dias. Ó, vou te falar. É 4 dias orbitando a Terra. Sabe o que tem que fazer lá? Orbitar a Terra. É isso, vai ficar lá, caralho, orbitando a Terra. 4 dias. Não, Caralho. O que são 4 dias pra nossa vida? Não, mas eles fizeram... Não, você faz experimento, você fizeram vários experimentos. Não, mas eu não vou fazer um experimento. Eles tiraram o primeiro raio-x do espaço. O que é? A Fran 2 foi o primeiro raio-x feito no espaço, exatamente 150 anos depois do primeiro raio-x feito na Terra. Olha que legal. Fizeram no espaço.
Foi a primeira vez que uma câmera de altíssima resolução foi para o espaço, que a cinegrafista lá fez questão de levar as RED com lente e tudo para filmar legal filmar as de coisas, verdade. entendeu? Então, cada um. E Se eu fosse lá ficar 4 dias no espaço fazendo um bagulho, beleza. Agora, vai lá, ó, o turismo. 4 dias orbitando a Terra. Você não consegue. Tem Ele como ser consegue 10 minutos? Eu consegue ficar 4 dias em Manchester pra turismo, Não, né? cara, Você eu não queria consigo, trabalhar. cara. Eu tenho que estar aqui, eu tenho que estar aqui. Agora, só para falar um negócio muito legal, que ontem na missão da Blue Origin, pouca gente está falando, mas é muito importante. Foram as sementes da Embrapa Nossa. para o espaço. Aquele que eu não Grão de sabia. bico, milho e tal. Porque é o seguinte, toda vez que alguma coisa vai experimentar microgravidade, os cientistas aproveitam e colocam um experimento ali dentro. Cara, você vai para lá, já leva isso aqui pra gente. Por que não? E o Brasil, ele é o principal país dentro do programa Artemis da NASA e ele está cuidando de um negócio chamado agricultura espacial, Tá. que é fazer o quê? Adaptar? Adaptar as sementes para elas crescerem no espaço. Que legal. Porque o grande problema é o seguinte, cara, você vai viajar daqui para Marte 6 meses, 7 meses. O que você vai comer? Você vai levar comida? Comida é peso. Agora, se eu levar semente e a semente germinar no espaço direitinho, beleza. Então, eles estão testando isso. E nesse voo de ontem, foi levado grão de bico, milho e uma outra coisa que eu esqueci agora, da Embrapa. Porque eles levaram, esses 4 minutos já é o suficiente isso para que eu ia testar. perguntar, Já é. Esses 4 minutos Sério? consegue ter Sério. insumo suficiente pra fazer o estudo. Porque você estressa demais a semente, né? Você coloca ela num negócio muito estressante para pra ela. ver a quantidade de líquido que tem dentro, Pra ver o não, que- a reação. Pô, Exatamente. que ideia. E aí eles pegam agora e estudam. Isso é uma coisa que o Brasil falha muito, né? Ó que baita acesso à tecnologia, né? O pessoal vai fazer um baita trabalho. E ninguém sabe. Se não fosse o Sérgio hoje, eu não ia ficar sabendo nunca. Pouquíssima gente tá falando disso, cara. Mas a Embrapa tava dentro da nave ontem junto com a Katy Olha que Perry. animal. E aí só tá falando da maneiro. Katy Perry. É verdade. Só fala da Katy Perry, né? Mas a E é Embrapa louco, tava porque a Embrapa é muito foda, assim. A gente. Muito. As paradas. O Brasil, o agro do Brasil, Embrapa. É Embrapa. Exato. É isso aí. É o que faz o desenvolvimento e que fez o amadurecimento desse mercado e ser tão Cara, importante fez até nascer hoje, coisa no cara. Cerrado mesmo. Já teve no Cerrado? Cerrado, cara, não nasce, só tem calango andando pra lá pra cá. Não, isso é muito fera. Então, foi muito legal isso aí que aconteceu e... Maneiro mesmo. Mas aí, ó, os dois aí. E parabéns aos envolvidos, cara, né? A galera da que, sem Embrapa aí, ó, dúvida- um salve pra vocês. Aí eu Muito quero trazer a 10, galera cara. da Embrapa pra trocar uma ideia aqui. Mas aí, ó, cara, junta o iFood com o Flow, cara, e fechem lá uma nave. Eu não Daí quero ir, mete- não. Eu tô falando isso só pra ir lá transmitir, porque eu quero transmitir de lá. De lá. Daí a gente faz um programa lá de cima, já vai ser Eu legal. quero estar lá, Ia ser, né? eu quero estar lá onde a Oprah tava ontem, na arquibancada. Porque eu nem. Cara, ontem A gente ia fazer um story, né? 4 minutos? Ah, é verdade, é. Ontem foi um negócio tão assim que eu nem sabia que tinha uma arquibancada ali em volta, e tem. Ah, tem. Que eles mostraram. Eu também não sabia, não. Você não lembra no primeiro também que tava um monte de gente, daí quando caiu e deu aquela tombadinha, que a galera até sim, né? saiu correndo lá Então. pra ver se alguém tinha machucado e tal. Então ontem Já tava a foram mãe da quantos voos Katy já? Perry. Hã? Já foram quantos voos dela? Ontem foi a missão 31. 31, ó, Mas já não é são muito, todos que cara. foram tripulados, né? Tripulado é. Acho que não tripulado, acho que é uns 10. Deve ter uns 20 tripulados já. Pô, legal, hein? Não, tá. E é isso que você falou, É um né? volume, Ele tá já. ganhando confiança e tá mostrando pra turma Todo mundo. que o negócio dele funciona, que não dá problema. Quando ele pôr pra vender, a galera vai comprar, cara. Vai comprar. Não, vai ser uma Porque agora o loucura. outro lá faliu. O Richard Branson faliu a Virgin. É mesmo? É. Mas também, né? Ele é muito doido, né? Qual que é Ele o tenta de problema tudo, dele? cara. Explica pra gente. Qual que é o problema do Richard Branson, cara? Cara, ele é Tudo que ele põe a mão. Ele é excêntrico demais, cara. Eu adoro as frases que ele fala. Você quer saber como você fica um multimilionário? Seja um bilionário e compre uma empresa de aviação. E não sei o que. O cara é muito doido, entendeu? Ele é muito bom. Ele é muito bom. Teve a outra que ele falou da Fórmula 1. Lembra quando a Virgin foi Sim. e teve uma equipe de Fórmula 1 Ó, o fantástica? Rubinho, O Rubinho correu, tá? Quase foi campeão. Ele é muito o quase ali, mas o cara é muito doido, uma baita de uma visão. Mas eu não é- sabia que ele ele é tinha fechado, ousado? cara. Ele é, né? É, né? É, porque senão ele não teria tanta coisa. E assim, e o que ele conseguiu fazer na vida de empreendedor é muito foda, né? Cara, ele pegou indústrias fadadas ao fracasso e conseguiu transformar a Virgin num negócio absurdo. Era uma loja que vendia disco, Sim. entendeu? E assim, o cara é muito bom. Mas ligado, hoje, esse cara então, essas grandes empresas têm a Blue e a Starship. É isso. SpaceX. É a SpaceX. São as São as duas. duas que estão fazendo. A China, a Índia falaram, mas nunca entraram. de Turismo verdade. ainda não. Por enquanto.